de alguma forma, trazer esse texto da Ana Paula à tona. Eu estive olhando, esse texto ela escreveu há 11 anos atrás. Há 11 anos. Isso, de alguma forma, para mim, é uma relíquia que retorna, viu, Ana Paula? E muito atual. E eu fico me perguntando, quer dizer, é fazendo uma crítica? É, mas uma crítica construtiva. Por que que a escola não se deu conta disso? Porque esse texto fala das, da nomeação, das nominações do AME, do AE, psicanálise em intenção, psicanálise em extensão, do passe, da instituição, de uma escola. Tudo nesse texto está implícito aí seu. E ele não foi levado adiante. Você me desculpe, vocês aí. E a mim também, porque eu não estava mais aí, mas, de qualquer forma, eu estou. Tanto é que eu estou aqui. Então, eu queria colocar em questão tudo isso que você está trazendo, trouxe ontem e está trazendo hoje. Ele está retornando. Né? E, particularmente, a minha questão fica em função de quê? Né? A questão, por exemplo, das nominações de AE e de AME, né? Eu coloco a seguinte questão crucial. O AME, veja bem, ele não estaria também dentro da psicanálise em extensão, de alguma forma mais, como é que eu posso dizer, calcada, fundada da questão da extensão, que é uma escola. Você veja, a Assembleia é o órgão máximo da escola. Por que que o AME, quando se diz que é pelo percurso dele na escola, pelas suas apresentações, pela sua clínica, pelos seus seminários, pelo seu transitar na escola, né? Ele traz toda aquela bagagem que é autorizar-se por si mesmo e por uns outros. Por isso, ele recebe essa nominação de AME. Agora, o AE é colocado como uma questão do próprio sujeito, né, para colocar em questão a análise dele. E passa isso para a escola. Num grupo menor. Eu me refiro à escola como um todo. Não esse grande outro que vai dar garantia, que é uma coisa que eu sempre questionei também na escola, esse significante de garantia. Né? Eu já presenciei várias entrevistas com pessoas importantes aí na escola, né? A garantia entrevistando, né? E aí essa pessoa logo é nomeada AME da escola. Para mim, isso me causou um irque, que eu falei, não, eu vou ficar quieto porque não estou aqui para questionar essas coisas, não faço parte do diretório. Aí, eu hoje estava me lembrando disso, sabe de quê? Com a metáfora que eu usei? O diretório é impróprio para menores. É a mesma coisa para mim. Mas vamos lá. Eu estou trazendo muitas questões aqui, como crítica à escola, é uma crítica construtiva, né? Porque hoje eu estou podendo ter essa chance e a coragem de dizer isso aí. Né? Mas o que eu quero que fique, que a gente possa rever essa questão, psicanálise sem intenção e extensão, com a questão do AME, do percurso dele numa escola e o que traz para a escola como psicanálise em extensão e para ele também, né? Essa posição de AME que ele não pede, ele simplesmente age e acontece. Fica claro isso que eu digo? E o AE não. O AE ele pede. Né? Para mim é uma diferença muito grande. Autorizar-se por si mesmo e por alguns outros. Esses alguns outros, para mim, vêm pela via do AME e não pela via do AE. Não pela via do AE. Fica claro isso que eu pergunto? Eu questiono isso, gostaria de colocar isso em questão, seja hoje, seja amanhã, seja depois. E parabéns pelo seu texto, Ana Paula. Né? Aí eu te pergunto, curiosidade, esse colóquio que você fala ali, que você apresentou, aonde é esse colóquio?
Acho- É para Aonde falar? foi? Aonde foi? Foi no play da escola. Pois é. Você vê. Há 11 anos. 11 anos. Eu só quero ficar por aqui. Um beijo. Obrigada, Carolina. Já foi, Ai, gente? foi ótimo. Assim, eu já, de certa forma, já ganhei assim o dia, porque não só pela sua presença, óbvio, mas por você ter colocado isso do texto, né? Assim, uma das minhas intenções em resgatar, né, pensar o espaço biblioteca é pensar a partir dos textos dos membros da escola, né? Dessas publicações, e eu estou tentando ir nessas publicações mais antigas, e justamente para tentar produzir isso, né, que você trouxe agora no começo, essa surpresa também, né, de, nossa, já tem 11 anos e olha como é atual esse texto, até porque a gente faz isso com o seminário, a gente faz isso com, né, os textos do Freud, que tem muito mais tempo, e enfim, e claro que isso tem a ver com o meu percurso na escola, né, e com a forma como eu vou conduzir, né, isso. Então, eu fico feliz. Eu vou, assim, eu tenho o costume de escrever alguma coisa e aí depois eu abro para a gente conversar. E aí talvez algumas coisas que eu escrevi já venham aí falando do que você estava falando, Nesi. Tá? Aí eu vou ler, ficou curtinho, só mesmo porque eu acho que para mim fica mais fácil eu ler e depois abrir para eu não me perder. E obrigada, Ana Paula, por estar aqui também. Vamos lá, né? Eu faço, repito o título, né? A psicanalista sem escola? Pergunta curiosa que, de uma só vez, coloca a pertinência ou não de um analista ser vinculado a uma escola, mas também o que seria uma escola. Mas aí, a questão da autorização, como bem coloca Ana Paula em seu texto, vem a fazer uma outra questão. Se um analista só se autoriza de si mesmo, o que uma escola pretende? A citação do Lacan, né? Abro aspas. Antes de mais nada, um princípio. O psicanalista só se autoriza de si mesmo. E esse princípio está inscrito nos textos originais da escola e decide sua posição. Nesse recorte, o que se destaca é que esse princípio do qual se sustenta um psicanalista é também o princípio que deve vigorar numa escola. Fui também ao dicionário, pois cada palavra em Lacan parece ter uma série de significações importantes. Autorização seria o ato ou efeito de ser autorizado, ou seja, diz respeito a uma ação, mas também dos efeitos dessa ação. Temos também a palavra princípio. Um de seus significados é aquilo que decorre em outras coisas, o que está na origem de uma operação, proposição que orienta. A outra palavra que eu pesquisei é escola. Estabelecimento de ensino, doutrina, conjunto de experiências. A escola enquanto instituição, mas também como esse conjunto de experiências, que já não se fala mais de um lugar físico, mas de saberes que se articulam. Guardemos isso. Ana Paula, no texto, se vale das nomeações para pensar essa relação mebiana entre análise e escola. Nomear enquanto verbo é designar pelo nome, dar início a algo que não existia. Nomear seria o princípio, a origem, esse nome que você recebe, digamos, no nascimento. Nomear é uma figura retórica, algo que não tem nome. A figura retórica é aquilo que emprega uma palavra por outra que a recorda. Nesse sentido, nominar é como renomear. E na hora que eu pensei nisso, eu fiquei pensando nos apelidos, né? Muito comum isso, né? Nomear seria o princípio, a origem, aquele nome que recebeu ao nascer.
Nominar seria toda a série que decorre a partir deste nome. Nessa linha de raciocínio, me permito uma certa divagação. No princípio era o nome. Esse analista se autoriza primeiro desse nome que lhe foi dado na origem e do qual precisou esquecer para lembrar. Desse nome passivo, do qual se alienou a partir de sua construção fantasmática e que precisará se separar. A nominação, sendo efeito desse nome numa escola de psicanálise, seria ainda da ordem do real, pois não se sabe exatamente o que essa nominação quer dizer. Ela porta um enigma. Já não é mais da ordem de uma passividade. Ele já é efeito do nome, ou seja, efeito de uma autorização. Numa nominação, portanto, não seria mais somente daquilo que o outro dá, né? Porque a gente está pensando nessa nominação, como a Onesir falou no começo, né? Numa escola, né? Que a garantia nomeia uma outra pessoa. Então, não é mais daquilo que o outro dá, mas daquilo que você, enquanto psicanalista, dá a uma escola. Não à toa, Lacan fala que o AME é aquele que dá provas. O AME seria esse analista que comprovou sua capacidade. Como assim comprovar a capacidade? Ana Paula diz, né? Através das enunciações, que, curiosamente, me leva com o duplo sentido que comparece no significado de autorização, né? Que é ato, né? É passivo, mas é ativo. A grosso modo, temos o enunciado e as enunciações. A enunciação estaria ligada ao ato de enunciar e que, por isso, produz um enunciado. Digamos que o enunciado é o sentido que damos à enunciação. A enunciação é um efeito de verdade no enunciado. Para Lacan, seria o enigma do qual, diante dele, temos que nos virar. A esfinge lança a Édipo um enigma, portanto, uma enunciação, fazendo com que ele venha a produzir um enunciado, uma espécie de resposta. Tratar a fala como enigma é restituir o que ela tem de enunciação, pois que a fala está sempre à espera de uma conclusão. Na impossibilidade de encontrar uma palavra que se abarque um fim, podemos ter de um lado uma fala incessante, que tenta dar conta dessa impossibilidade de se dizer tudo, ou uma fala que faça com esse impossível. Pensar esse dar provas de sua capacidade me remete à capacidade de sustentar esse impossível de se dizer tudo, de uma fala que se sustente a partir do enigma, e não necessariamente de respondê-lo. A ciência tenta encobrir o enigma produzindo enunciados, sentidos. A psicanálise visa a quebra desse sentido, os seus equívocos, os estranhamentos. Se autorizar nesse equívoco, deste enigma que nos vem do outro, sem tentar respondê-lo, porque o sujeito se autoriza, é que é possível sustentar o enigma e, portanto, ser capaz, né, provar as capacidades, né? Ana Paula nos adverte que o ato de nominar um AME, aquele que recebeu a nominação, novamente se defronta com um enigma, e uma série de equívocos e consequências decorrem disso. Seria possível pensar, né, uma outra coisa que me ocorreu, né? Seria possível pensar que nessa segunda nomeação, nessa nominação, algo da primeira se atualiza, por isso esses efeitos imaginários? Aí uma citação dela, né? Recorto uma citação do texto dela. Percebemos que há, nesta nominação, efeitos tanto para quem é nominado, como para a escola como um todo. Para quem é nominado, há um real em jogo, tanto naquilo que ele transmite, como no enigma de querer precisar o que aí está sendo nominado. Fecho aspas. O AME não demanda essa nominação, diferente do AE, que demanda testemunhar sobre o que foi essa experiência, esse ponto de passagem de analisante a analista. O AE demanda o passe, esse dispositivo do qual ele poderá testemunhar algo da ordem de uma experiência.
Aqui, o psicanalista sai da passividade e passa a uma certa atividade. Me parece que no passe, o analista se nomeia, se reinventa. Não pretendo entrar muito nesse ponto, pois ainda é nebuloso, mas acho interessante pensar que falar sobre essa experiência, sobre esse ponto de passagem de analisante a analista, portanto, de uma autorização, coloca o sujeito num lugar diferente daquele de quando ele fala numa escola. Ainda que em seus grupos de leituras e seminários algo da enunciação se apresente, numa experiência do passe, o sujeito pode produzir algum saber sobre esse momento. Sua fala é mais autoral. Uma outra citação do texto da Ana Paula. Do que se trata, então, no final de análise? No que se refere ao nome, é poder sustentar o real do desejo do outro como impossível de se saber sobre o lugar que foi designado ao sujeito. Poder fazer desta falta do outro, que nos nomeou, a margem de liberdade e criação, servindo-se dessa inscrição simbólica para ir além. Fecho aspas. Esse nome que era tudo, mas nunca foi nada, agora pode ser causa de desejo. Abro aspas de novo, né, da citação da Ana Paula. Ou seja, o sujeito inclui o real da perda em seu nome, podendo fazer disso causa. Para concluir, se um psicanalista só se autoriza de si mesmo, e este princípio é o que norteia a escola, me parece, numa primeira leitura, que a escola faz sustentar esse princípio, ou seja, de que cada analista que ali se encontra possa, em sua formação, fazer da experiência de sua análise, portanto do privado, um saber que possa ser partilhado no público. As nominações são consequência disso. Me utilizar de um texto para estudo e trazê-lo a público implica que se faça uma leitura própria dele. Não se trata de resumi-lo, mas de tomá-lo para si enquanto enigma, portanto, a partir de si mesmo. Agora, minha última citação aqui, para a gente... É preciso, do texto da Ana Paula. É preciso consentir na perda para que o nome se inscreva. E é preciso desistir do conhecimento, da origem, para poder se apropriar do nome. Nome próprio que carrega em seu seio, na inscrição significante e o objeto que fomos para o desejo do outro. É preciso consentir na posição de objeto, simbolizar essa perda, que é sem palavras, para fazer dela causa, fazer do nome que se recebeu algo próprio, autoral, autorizar-se de si mesmo. Fecho aspas. Então, assim como a Onesir, né, quando eu pensei nesse texto, né, assim, depois que eu fui pensando por que eu escolhi ele, depois eu fui me dar conta assim, de quantas questões realmente que ele traz, né? Porque é difícil escolher um ponto, assim, do qual... Porque são pontos muito importantes, né? E assim, o que eu mais eu fiquei pensando, né? Assim, acho que tem a ver com o que você estava falando, Nesir, e que é uma coisa que eu penso, é que eu acho que as nominações, elas acontecem, né? Elas vão acontecer, tá aí, né? Ela tem que ser consequência, não pode ser a busca, digamos assim, né? E isso tem a ver com essa autorização, né? De você poder desse texto que é do outro, né? E aí seja o texto da Ana Paula, seja esse texto que me foi dado, esse nome que me foi dado, né? Me apropriar dele, fazer dele meu, né? Então, assim, mas eu acho que é um texto que tem muitas coisas, assim, né? Não é só isso, né? Esse ponto da enunciação, né? De como é que se dá uma nomeação, né? Enfim, tem muitas questões. Eu queria escutar vocês, porque, assim, me veio muitas questões também, e quem sabe a gente avançar junto aí sobre isso. Eu acredito que a gente possa avançar. Eu acredito que a gente possa avançar bastante, porque para mim é muito instigante e é muito rico,
né? A gente pode desmembrá-lo, e apesar de ser num contexto, né? Eu não sei se vocês me entendem quanto a isso, mas é importantíssimo, é o conteúdo desse texto. O conteúdo dele é muito rico e ele dá ramificações, né? Dá redes para tudo quanto é lugar, se a gente quiser, com a questão das nominações. E eu acho que é isso um pouco, né? É o enigma mesmo, né? É o que ele Então, tem sim, do que ele não diz, na verdade, do que né? ele não diz, do que, de alguma forma, ele encaminha, dá uma direção para cada um, seja qual for, entendeu? Para você, gostei muito da sua elaboração, a nível teórico, daquilo que eu falei. É porque eu não queria me estender, entendeu? Mas que a gente puder, daí para frente, colocar isso em pauta e dar consequências, dar continuidade, eu vou ficar muito contente, porque eu acho que a escola está precisando deste momento para a gente poder até olha só, é interessante isso. Desculpe se eu estou me alongando, mas a Não. gente começar de baixo, a gente começar o mais, a mais origem possível. Não sei se vocês me entendem quando eu falo isso. A origem que eu digo é assim, a coisa básica, para a gente até poder caminhar mais lá na frente, né? Igual quando a criança está aprendendo a andar, ela começa a caminhar devagarinho, segurando nas coisas. A gente precisa fazer isso, é através desse texto. E aí a gente vai poder andar realmente em pé, entendeu? Falando alguma coisa dentro dessa estrutura, que é a estrutura da linguagem com os seus discursos, a gente poder falar alguma coisa. Entende? Estou falando demais. Obrigada. Valeu. Eu vi que Tereza Meloni já falou que gostaria Já de entrou falar. aí, né? Pode falar. Pronto, consegui abrir meu microfone. Eu quero agradecer imensamente a Carolina. Eu fiquei pensando aqui como é bom a gente ver pessoas. Eu vou chamar você de mais nova, porque não tem outro jeito, mas essa gente nova chega na escola, né, e vai buscar lá no baú das coisas guardadas, né, e dá esse frescor, esse agito, esse movimento, tamanho que trouxe até o Onesir, essa pequena notável que diz que não pode entrar no diretório porque ela é pequena, ela é menor, mas hoje ela entrou esgueiro, né? Entrou, mesmo sem ser permitido, né? Proibido para menor, você não podia entrar, né, Onesir? Que você é pequenininho. Bom, eu estou falando isso porque ela sabe como eu gosto dela, né? Olha, agora falando mais sério, o seguinte, bom, agradecer e a Ana Paula de ter escrito esse texto, e eu acho que, de certa forma, ter feito algum esquecimento desse texto, porque esse esquecimento deu um aquecimento a esse texto. Eu acho que ele poder voltar num outro momento já é outro texto, né? Como a Carolina já se referiu. Eu queria lembrar uma coisa, eu trabalhei, como vocês sabem, no seminário do nome do pai, da função paterna, nomeação. Eu quero lembrar uma coisa importante, alguns eu acho que já está com isso bem claro, que todo nome é sempre um pseudonome. Não vou citar onde está isso, porque argumentar, porque isso foi o seminário do ano inteiro. Então, fiquei pensando aqui, quando eu li o texto da Ana Paula, pensei em opção de coisa, mas agora outra coisa, tem muitos pontos, mas eu acho que eu não sei se para rapidinho, Tereza, eu não sei se para você, Oi? se para todo mundo, eu estou achando que está falhando um pouco para mim, eu não sei se para todo mundo. Acho que é você, Tereza, está falhando um pouquinho o que você está falando. Olha só, não, eu não estou na minha casa, a conexão aqui não é das melhores. Eu não sei o que fazer, eu estou no iPad, então eu tenho que usar realmente o Wi-Fi. Não, vai tentando, a gente vai conseguir. Se ficar impossível, eu tenho que sair daqui e entrar pelo iPad, porque aí eu tento 4G. Vamos tentando. Esse texto revolto, remexido, traz tanto, se cada um de nós
ponto seu, né? A gente vai dar vários pontos e vai conseguir abordar esse texto, fazer um bordado. Está dando para entender? Tá? Bom, então, o ponto que eu tenho que oferecer para vocês é o seguinte. Eu fiquei pensando que se dominar, Carolina, isso e parece que entendi. Se dominar a uma série, né? É uma série cuja origem está do nomear, né? Essa nominação se dá, portanto, seriada. Por outro lado, o nomear, como eu disse acima, o nome é sempre um pseudonome. Por quê? Porque o nome, ele, na verdade, ele vela e revela a impossibilidade de se ter um verdadeiro nome. Não existe um verdadeiro nome, né? Tanto que não existe o próprio nome, existe uma apropriação do nome. E, com isso, a gente está vendo que nome é uma coisa que tem que se insistir. E aí fica, para mim, uma questão, né, da nomeação na nossa escola. Eu gostei muito, a Nenzi falou, que a escola demorou tanto para ver isso, para falar isso. Foi na hora que entrei, eu ouvi ela dizendo isso, achei muito bom. Então, eu fico pensando o seguinte: nomear um nome tem base na prova que dá da sua clínica, na sua contribuição, na sua enunciação, etc., etc. Para que esses elementos que fazem com que essa pessoa, de alguma maneira, seja nomeada ou nominada, que é sempre nominação que se trata. Isso é de uma vez por todas, porque eu fiquei pensando, gente, enunciação é aquilo que tem um tom, uma voz, uma massa deve estar por aí, um ritmo, é aquilo que está sendo falado. Uma enunciação e congelar não é mais enunciação, é enunciado. Então, eu fico pensando, prova da clínica, será que a gente tem uma prova? Olha, eu dou uma prova que eu tenho uma clínica, faço uma clínica, vou dar prova na minha clínica. E aí vai valer para sempre. Entendeu? Eu fico pensando se esse nome prova, como é que prova? Comprova de uma vez por todas, para sempre. É uma enunciação que vale para sempre. São questões que eu estou trazendo, né? Como é que a gente pode perpetuar isso? Enfim, é a questão que eu deixo aqui para a gente avançar. Obrigada. Obrigada, querida. Acho que melhor o que vocês acham? Tá respondendo um a um, é isso? Talvez, né? Depois de responder, tem a Flávia, tá? Depois que você... Tá. Assim, essa última questão aí que você fez, Teresa, se é de uma vez por todas, eu acho que foi isso que eu entendi, né? Congela, porque teria a ver com as... Eu não... assim, eu não vou saber te responder. Oi? Porque não é para responder, sabe? Não, claro, eu sei. Mas, sim, mas eu quero pensar. Você é coordenadora? Essa questão do nome, né, do pseudonome, inclusive ontem eu não consegui assistir tudo, mas eu comecei a assistir a sua live, né? E você fala disso no começo, né? Um pouco, pelo menos foi o que eu peguei, assim, de que, na verdade, um nome não significa nada, né? Você fala do Teresa, porque o Teresa é uma coisa para um, para outro, né? Mas eu fiquei pensando sobre isso também. Agora, disso de uma vez por todos, né? Eu não sei se ainda é alguma coisa que eu estou caminhando, né? Mas penso que não necessariamente uma vez por todas, mas se ele está ali num percurso, né? E ele está, digamos assim, trabalhando, a coisa está fluindo, né? Eu não sei, é como se recaísse na nominação, mas eu fico pensando que isso é só uma consequência, não é isso, é só um nome. Foi a conclusão que eu cheguei assim no final, sabe? Que a nominação ela é uma consequência, ela não tem que ser o trajeto. E aí, nesse sentido, se vai durar para sempre, se não vai, né? Aí talvez tanto faz, porque é só um nome, né? Assim, realmente é só isso, não tem nada. Agora, o que pode acontecer, né? Como no texto próprio fala, né?
é que como ele vem como um enigma, né? Você não sabe o que esse nome quer dizer, porque você nunca soube, né? Aí uma série de coisas podem acontecer, né? Eu concordo com você plenamente, mas a minha questão é exatamente essa, quer dizer, é uma consequência, mas e quando não há consequência? Quando esse nome entendi. cola, que nem o rótulo. Bom, vou escutar a Flávia agora. Vamos ver se a gente avança mais um pouco. Então, como você colocou, né, assim, você não está apresentando um resumo do texto, né? Você está, de alguma forma, se apropriando da questão. Acho até que a forma como você escolhe seus textos tem a ver com você, né? Tem a ver com seu interesse, digamos assim, com as suas questões, né? Então, na verdade, eu nem li o texto da Paula, né? Assim, justamente por conta disso, porque eu queria saber, né, qual era a questão que você ia trazer, né? Então, eu queria retomar com você, assim, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa questão maior, né? Que a gente está falando muito da nominação, mas tem uma questão que eu acho que é maior, que é assim, se há analista sem escola, né? Se é possível pensar nisso, né? Analista sem escola. Porque eu lembrei agora de um texto do Felipe Julian, quando uma conferência que ele deu aqui na Escola Lacaniana, que ele fala assim de 3 formas de lidar, digamos assim, com a formação, né? Tem a da IPA, né? Onde a extensão, de alguma forma, determina a intenção, né? Tem aqueles casos que eu acho que é muito interessante, que ele fala que são pessoas que a intenção e a extensão não se cruzam, né? Andam de forma paralela, que são aquelas pessoas que frequentam, que têm grupos de estudo, que têm sua análise, que têm a sua supervisão, mas que não têm uma formação em escola propriamente dito. Né? Então, é como se a extensão e a intenção não se cruzassem nesse caso. Né? No caso da IPA, cruza, né? Mas é a extensão que determina a intenção. E no caso de uma escola de psicanálise, né, lacaniana, né, o que a gente tem é a intenção que funda a extensão. Quer dizer, é a análise pessoal, de alguma forma, né, que vai, de alguma maneira, investir e fomentar a formação numa escola, né? Então, isso é um ponto, né? Assim, para a gente poder pensar, né? Porque eu acho que isso diz muito mais assim do que a nomeação, que eu acho que é importante numa escola, mas eu acho que a consequência da nomeação, né? A gente eu penso da gente, eu acho que o que marca uma diferença grande de uma escola de psicanálise para um estudo, para uma formação, né, assim, acadêmica, por exemplo, é justamente o funcionamento, eu acho isso assim, fundamental, o funcionamento dessa escola, né? E eu acho, e assim, e o que tem de fundamental numa escola lacaniana, nesse funcionamento, é justamente isso, é a intenção que determina a extensão, né? E aí, assim, eu não sei se vocês leram, esse espaço é aberto para todos ou só para membros? É aberto, né? É aberto. Ah, tá. Não, é que eu queria até comentar do trabalho do Sérgio, né? Do trabalho que ele escreveu como experiência como passador, né? E logo de início, assim, que eu acho que ele coloca uma questão super importante que tem a ver com isso que a gente está falando, é que ele fala assim que
o que ele percebeu, né, foi o efeito de surpresa causado, né, por essa experiência em ambas as partes. Isso que eu acho que é importante que ele coloque, em ambas as partes, né? Porque não só para o passador, mas também para o passante. E quando ele coloca isso, né, assim, eu acho que fica evidente que o dispositivo do passe não é uma coisa estancada, parada, mas um processo, né, um processo. E eu acho que isso, de alguma forma, pode ser aplicado, né, na escola de uma maneira ampla, né, assim, que a formação é isso, é um processo, né, assim, onde os efeitos de surpresa se dá, né, assim, onde só tem transmissão quando há efeito de surpresa, né? Enfim, eu falei tudo isso, mas eu queria retomar. Eu falei isso porque é como eu entendo, né, assim, o que é uma escola, né? E se existe escola, analista sem escola, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá bom. Acho que eu vou ver quem mais quer falar e aí eu respondo, né? Melhor. Miriam. Isso, Miriam. Miriam Nogueira. Olá, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Liguei o microfone. Oi, Miriam. Tudo bem? Tudo. Olha, eu sou visitante, porque a Flávia perguntou, é aberto? Claro, estou eu aqui, né? Recebi o convite, fiquei feliz, porque gosto do assunto. Você é sempre bem-vinda, Miriam. Obrigada, querida. Olha, é o seguinte, a minha pergunta não é bem... É uma questão que eu não ouvi na fala da... Meu Deus! Espera aí. No texto da Ana Paula, nem foi dito por ninguém a questão do alguns outros. Lembram disso? O analista se autoriza de si mesmo e de opor, né? Não sei a frase em português, como é que fica, por alguns outros. Aí eu estava pensando essa história, a escola, até pensei, fiz um trocadilho aí. Analista sem escola, e existe escola sem analista? E quem é que autoriza esses analistas? A escola ou quem, né? Ou, como a Flávia até trouxe a hipótese de pessoas que não têm, na questão da intenção e da extensão, não têm uma formação na escola, mas que são analistas, praticantes, inclusive e tal. E eu fiquei me perguntando quem são esses alguns outros, inclusive me ocorre que o primeiro algum outro seria o próprio analisante, que dá ao analista esse lugar, né? Quer dizer, alguém que faz análise com alguém é porque está reconhecendo nesse alguém por alguma via, porque a transferência, pelo menos a transferência formal de uma análise em curso ainda não se deu, mas alguém procura uma pessoa, ou por uma indicação, ou porque conhece, ou porque ouviu, ou porque simpatizou, enfim, tem alguma questão aí. Mas quando ela vai, procura e estabelece uma ligação de análise com aquele analista, ela está autorizando esse analista, de certa forma, não é isso? Mas quem mais que autoriza? E a escola, ela autoriza, ela não autoriza? Então fica aquela pergunta meio engraçada, que é escola sem partido, ou escola sem analista, ou analista sem escola. Como é que fica isso? Obrigada, hein, gente? É essa a minha pergunta, ou sei lá, a minha contribuição nessa coisa tão simpática que está sendo a fala de vocês aí que eu estou acompanhando. Obrigada, viu? Obrigada, Miriam. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não. Queria. Por favor. Não, mas assim, fala primeiro, eu faço. Queria falar uma coisinha. Pode falar, depois eu falo, tem tempo. Não, fala aí, tá. Depois eu... Não, fiquei pensando, porque essa frase, né, esse título, ser analista sem escola, né, foi, na verdade, assim, uma das primeiras coisas que me fisgou. Porque, assim,
Na verdade, vai continuar sendo uma pergunta, né? Mas é isso. Acho que é isso, tem que continuar sendo. Né? A gente precisa estar se recolocando essa pergunta de fato, assim, né? Acho que o dia que responder vai ser... não vai, na verdade, não vai ser uma boa coisa, digo assim. Eu fico pensando, até agora me veio o movimento da articulação, né? Que é isso, né? A gente fica sempre falando sobre não regulamentar, e aí também achar coisas para responder à não regulamentação já seria, de alguma forma, regulamentar. Então, eu acho que essa pergunta tem que ficar em aberto mesmo. Mas, assim, algumas coisas me vieram, né? Assim, inclusive no meu percurso mesmo nessa escola, né? Porque é uma pergunta que eu me faço já há algum tempo. Não se há psicanalista nessa escola, mas o que eu estou fazendo nessa escola? Né? Nesse sentido, assim, de me recolocar, né? E assim, acho que não se trata mesmo de... Por isso que eu fico pensando nessa questão da nomeação como uma consequência, porque é à medida em que eu vou falar e eu vou me autorizando, né, que essa escola vai existindo. Não a escola lacaniana de psicanálise, essa instituição, esse lugar, né, mas esse lugar do qual eu invisto a minha formação, né? À medida em que eu estou aqui falando e eu estou lendo texto e eu estou participando de cartel, enfim, eu estou fazendo essa escola, né? A minha escola, digamos assim. Então, dependendo de como vai ser essa pergunta, se há psicanalista sem escola, eu diria que não, porque à medida em que você está ali no seu percurso, essa escola vai ser feita. Pode não ser a lacaniana, pode não ser a fulana de tal, ciclana, mas essa escola, esse conjunto de saberes, essa doutrina, né, ela vai surgir de alguma forma. Agora, enquanto instituição, eu já também... eu não sei, né? Mas, assim, por isso que eu acho que é uma pergunta que ele é equivocante mesmo, né? Ela abre para isso, né? Para a gente se questionar o que é a escola. A escola é isso? Lá no Leblon, né? A salinha ali do Leblon, ou é isso? Falar, escrever, né? Tá aqui, né? Não sei, acho que é a forma como eu consigo responder sem responder completamente. E Miriam, do alguns outros, né? Isso ainda é um enigma para mim. Mas eu gostei dessa sua ideia do analisante ser um desses outros. Acho que passa por aí, né? Mas eu não vou me aventurar em pensar muito, porque eu acho que eu ainda preciso pensar mais para depois falar. Prefiro escutar. Sobre esses alguns outros, eu ainda estou em fase de escuta. Pode falar, Ana Paula. Então, primeiro eu queria te agradecer, né, no meio dessas colheitas que você está fazendo, né, você ter colhido esse texto, né. Então, esse texto, a Unesir perguntou, ele foi apresentado numa trilogia. Na verdade, houve... Eu nem lembrava ao certo qual o ano disso, mas parece que foi 2010, 2011, né? Se não me engano, 2011. E em 2011 o Nazar teve a ideia 2011 mesmo. 2011. Eu também é a lembrança que eu tenho pelo que veio seguindo, né? Então, o Nazar teve uma ideia de fazer um evento que fosse sediado no Rio, Vitória e Brasília. E era a questão da formação do analista e os dispositivos. A gente tem um livro, né? Se eu não me engano, esse texto, exatamente, né? Os dispositivos de verificação da formação do analista. Eu já dei outro título, tá vendo como é que a coisa anda, né? Esse foi o primeiro... Esse texto foi o primeiro que eu apresentei nessa série de Rio, Vitória, Brasília, né? Então, foi em 2011, foi no Play da escola, que a Unesir estava perguntando onde é que foi aí, né? Que esse trabalho foi apresentado.
Depois, em Vitória, eu apresentei o impasse freudiano e o passe lacaniano. E em Brasília, a pergunta era uma psicanálise, o que é isso, né? Então, assim, eu lembro assim, dessa trilogia, desses textos, a gente estava muito com essa questão da escola, dos dispositivos da escola. A Onesir traz de cara uma questão, né? Por que esse texto, de alguma maneira, ficou esquecido, não foi trabalhado? E eu acho que essa questão ela vale para esse texto, para uma outra série de textos, né? Da escola, né? A gente apresenta, a gente publica e acho que a gente debate pouco, né? As questões, às vezes, elas ficam circunscritas ali e talvez por isso elas retornem tanto também, né? Porque a própria pergunta, a analista sem escola, né? Não sei se é uma pergunta que a gente pode propriamente responder. Então, é necessário que elas retornem. O problema é que, às vezes, eu acho que elas retornam com pouca elaboração, as questões retornam com pouca elaboração, porque acho que a gente se debruça pouco, né, sobre esses textos que são produzidos. E eu acho que isso fala, né, talvez, né, de uma frouxidão nos laços transferenciais de trabalho. Então, uma escola ela é feita da transferência de trabalho, né, e isso, às vezes, fica mais frouxo mesmo, né? Então é muito bacana isso que você vem fazendo, Carolina, resgatar esses textos, né? Porque isso fala de uma transferência de trabalho, né? Sua com os seus pares ou ímpares, né? Desta escola. Enfim, eu queria só dar esse retorno para a Onesir e essa questão, né? Do análise escola, eu gostei bastante do que a Flávia e a Miriam trouxeram, né? Porque eu acho que as duas, de alguma maneira, insistem numa coisa que é muito vital para o que o Lacan postulou na proposição de 9 de outubro, que a intenção funda a extensão. E isso, assim, é lacaniano, que, aliás, ontem foi aniversário do nascimento dele, 120 anos de Lacan, né? E que eu acho que é bom a gente lembrar disso, porque o Lacan ele resgata, né, aquilo que foi mais freudiano, que o Freud insistia em dizer que o analista é feito da sua própria análise. A matéria-prima de um analista é a sua, né? Quando o Lacan pensa no dispositivo do passe, né, eu acho que o Lacan está levando às últimas consequências, né, essa ideia, né, de que o analista é feito da sua análise. E o dispositivo do passe, né, é justamente para que a gente possa recolher testemunhos e material dessa passagem de analisante a analista. Porque é muito interessante isso que a Miriam traz, né? Que o primeiro algum outro desse que se autoriza é o seu próprio analista, ou seja, é a sua própria análise, né? Mas esse algum outro primeiro é o seu analista, o que de alguma maneira faz pensar que o que funda a extensão é a intenção, né? Por último, assim, da onde que surge, né, o título desse trabalho, né, a analista sem escola? Primeiro, antes de falar disso, eu queria dizer que é muito interessante essa experiência, né, de estarem falando de um texto que eu escrevi, né, na minha presença. Eu fiquei na dúvida se eu ia falar, se eu não ia falar, mas é porque realmente as questões me acossaram, porque é muito interessante isso, porque o texto já não é meu, né? Já foi. E isso, assim, eu acho que eu já vivi isso de outras vezes, mas dessa forma eu vivi isso de uma forma bem radical, porque era como se eu nem estivesse aqui, né? O debate foi bem interessante isso, né? E quando eu faço essa questão, né, de a analista sem escola,
o que está em jogo para mim é pensar o que foi mais radical na passagem de Lacan pelo mundo, né? Assim, do que foi mais radical do Lacan no movimento psicanalítico, né? E do resgate que ele faz do Freud, né? E nesse sentido, o que eu escuto é que o passe, né? Ele é uma das coisas mais importantes para o movimento lacaniano, né? Para o que o Lacan nos deixa como legado. E nesse sentido, o que eu me pergunto, é lógico que pode haver analistas, né, que não estão efetivamente numa escola, já estiveram e estão fazendo outro percurso, outros movimentos, mas a minha questão, e ela é absolutamente minha, e é a maneira como eu respondo a isso, que não dá para se responder de uma vez por todas, né? Se há analista sem escola, é que para um analista que se autoriza a partir da sua própria análise, que se autoriza dos textos freudianos e lacanianos como letras vivas, né? Não letras mortas, mas letras vivas onde a gente está sempre retornando, né? Eu acho muito difícil, e assim, me autorizo a dizer que sou uma analista lacaniana, né? Por conta de todos esses outros, inclusive os meus pares da minha escola, que é a escola que eu fundo, né? Como minha, mas na qual eu divido, né, aquilo que eu penso, e hoje isso aqui é um grande exemplo disso, né? Que é a Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho difícil eu poder me autorizar como uma analista lacaniana sem escola, porque só na escola é que o dispositivo do passe pode estar em jogo, da maneira como o Lacan pensou. Então, assim, é possível a gente pensar, né? É óbvio que é possível a gente pensar na transmissão, né? Do Lacan fora de uma escola, mas em termos de formação, né? E é isso que, inclusive, eu começo o texto falando, né? Que está lá na proposição, assim, a escola não dá garantia, mas a escola oferece possibilidades de formação, possibilidades, apostas, né? E cabe ao analista querer, né? Então, assim, a analista sem escola, acho que depende desse que quer escola, quer fazer escola, quer estar em escola, quer escutar seus pares, quer se deixar permear pelo texto dos seus pares, né? E quer, acima de tudo, né? E na base de tudo e aquém de tudo também, né? Ter o passe como dispositivo de base, né? Então, essa é uma possibilidade de resposta. Bacana. Depois da sua fala, se há analista sem escola, fiquei pensando se há analista sem o passe. Também me fez... mas, assim, eu tenho algumas questões ainda sobre o passe, assim, como que é isso, né? Você, para mim, me parece sempre como se fosse uma última demanda ao outro. Porque o analista demanda o passe, né? Diz isso. Então, deve ser a última, né? Porque dali ele não vai ter nada mais. Mas, enfim, acho que a gente já está na hora. Não sei acho que tem mais gente querendo falar, mas eu não queria invadir o horário da Márcia, que é agora também, né? Tem uma questão importantíssima de alguém que está chegando, perguntando sobre a questão da regulamentação da profissão. Eu acho que essa merece resposta. Vou ler aqui, peraí. Raquel. Boa tarde. Poderia falar sobre a formação de algumas sociedades que dão um certificado, uma carteira com um emblema dizendo que a pessoa estaria apta a ser psicanalista? Seria uma forma de regulamentar a psicanálise? Eu tenho um comentário para fazer em cima das coisas que eu ouvi de Ana Paula, de Miriam, que eu acho que poderiam, de alguma maneira, dar elementos para responder essa moça. Se der tempo, eu falo. Pode falar, querida, pode falar. Então. Se puder, né?
Pelo horário, se puder pelo horário. Da Alexandre. Alexandre é que diz. Então, a próxima aula é 6h15. Sei lá, em 5 minutos. Falo, eu vou falar rapidinho. Né? Primeiro, quando a Miriam falou a primeira autorização que é dada a um analista pelo seu analisante, né? E fundamentou isso na questão da transferência. E eu fiquei pensando assim, que analista é esse que o analisante autoriza? Porque eu pensei na hora que é o analista que surge no lugar de analisante, o analisante autoriza o analista, esse analista que surge no lugar de analisante. E não o analista que está escutando, porque analista é função. Ele não pode ser autorizado, já está funcionando. Enfim, uma coisa, mas foi muito boa a contribuição, né? Eu gostei porque veio me trazer isso. Agora, Raquel, eu vou falar algumas coisas aqui, e depois, se você quiser mais, qualquer um de nós está à disposição para conversar com você. A questão do funcionamento. Quando a gente fala que uma escola lacaniana, a Ana Paula falou muito bem disso, né? A Flávia também, está fundada num funcionamento, a gente não pode confundir esse funcionamento com um funcionamento regulado ou regulamentado. Esse funcionamento é um processo. Como disse o Sérgio na apresentação dele, ele é travado de surpresas. Ele é um funcionamento que a gente só vai se dar conta dele não só depois. Por isso é que esse funcionamento não garante. A Anesi falou que não gosta do termo garantia, eu também não gosto, mas é porque eu não gosto que ele faz questão. A escola não garante, vou repetir, Ana Paula, não garante a formação de analista, nem de ninguém. A escola garante recursos, mais ou menos assim, o Lacan falou, não é isso, Ana Paula? Recursos, a escola garante oferecer possibilidades de haver um analista, né? E uma escola lacaniana não garante que não haja formação da IPA. Pode haver formação da IPA dentro de uma escola lacaniana, né? E a gente, acho que, enfim, às vezes se bate com isso, embora não seja esperado, mas acontece. Tereza, eu só te interromper um segundo nisso que você falou, porque eu estou aqui com a frase. Né? Isso não impede que a escola garanta que um analista depende de sua formação. Então, a escola vai, de alguma forma, operar como esse que garante que o analista depende dela. Não que ele depende de um ritual, de blá, 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 blá. Mas, olha, mais importante o que a Ana Paula falou, ele depende de querer, eu diria mais, de pagar o preço pelo seu desejo, pelo seu querer. Entendeu, Raquel? Estou me dirigindo mais atenção a Raquel. Agora, tudo isso que você vê por aí, de carteiras, de certificados, de não sei o quê, trata-se de um funcionamento regulamentado a priori. E com tudo isso que eu falei, do funcionamento de uma formação que é cravado de surpresas, de um processo, de um funcionamento que a gente só vai se dar conta se houve ou não depois. Se houve análise ou não, a gente só vai se dar conta depois. Se houve analista, também só depois. Isso não pode ser regulamentado a priori. Mas, Raquel, estou à sua disposição para falar mais desse assunto e os colegas aqui também. Obrigada. Só para encerrar, Raquel, se você quiser também continuar essa discussão, como a Tereza falou, pode pedir para o Alexandre, de repente, meu contato, ou da Tereza, não sei se... Né, para a gente conversar sobre isso, porque eu acho que é muito importante você estar falando. Eu, inclusive, cito o movimento da articulação, que é justamente sobre isso, né? A gente não deixar que a psicanálise seja regulamentada. Então, acho que sua pergunta é boa e merece mesmo uma atenção. A gente só não tem esse tempo agora, infelizmente. Mas, se você quiser, eu estou à disposição, pode pedir meu telefone para o Alexandre. Enfim, a gente trocar um pouco, tá? Gente, obrigada por todas as contribuições, foi ótimo. Até a próxima. Miriam, Tereza, Onesir, brigadão, tá? E beijo, gente. Boa noite. Tchau.